Boa noite a todos, graças e paz de Cristo Jesus. Muito bom estar aqui de volta, a reencontrar muitos amigos que a gente tem feito ao longo da caminhada e também ter essa oportunidade de pensar, de refletir sobre temas desafiantes para a nossa vida cristã, para a nossa reflexão enquanto cristãos, mergulhados no mundo pluralista, que é o mundo que a gente vive, com todos os desafios que esse universo pluralista que a gente vive nos impõe. Enfim, estou muito feliz de estar aqui hoje mais uma vez e de poder compartilhar um pouco daquilo que a gente ao longo do caminho, ao longo da caminhada tem aprendido com sábios, com colegas, com discípulos, com a igreja e sobretudo com a palavra de Deus. Antes da gente trabalhar o nosso tema de hoje, que é cristianismo e liberalismo, fui incumbido de fazer uma propaganda de 2 livros que eu os considero obras-primas publicadas por Edições Vida Nova. O primeiro deles é Deus, a Liberdade e o Mal, uma obra publicada por Edições Vida Nova recentemente, do filósofo Alvin Plantinga. Este filósofo escreveu esse pequeno tratado sobre Deus, a Liberdade e o Mal, que até hoje, em todos os círculos de filosofia da religião, é um grande nó, um grande problema para os ateus, porque ele somente construiu um argumento para provar, para mostrar porque não é irracional crer num Deus todo-poderoso, todo-amoroso, a despeito da existência do mal. Ou seja, ele escreveu esse livro para desmontar toda a argumentação dos ateus que dizem que a existência do mal é, portanto, uma razão plausível para se descrer na existência de Deus. Ele mostra o contrário. Ele mostra que a crença na existência de Deus todo-poderoso, todo-amoroso, a despeito do mal, não somente não é irracional, como ela é racional, faz sentido crer em Deus. Então ele trabalha de um ponto de vista lógico e argumentativo. É uma obra que está há 30 anos aí de disputas, de discussões, e que ainda precisa de uma resposta, e eu acho que essa resposta não virá, porque acredito que Deus é todo-poderoso, todo-amoroso, e a existência do mal não é um desafio que nos faz irracionais, mas pelo contrário faz sentido, é razoável acreditar neste Deus, e Ele dá razões lógicas suficientes para a gente crer nisso. Então está aí o livro do Alvin Plantinga, que é um belíssimo livro de um filósofo cristão. O segundo é o mais recente, do Darwin Patrick, O Plantador de Igreja. Eu acho que é no gênero um dos livros mais completos que a gente tem e atualizados. Então um livro muito interessante, principalmente para aqueles que estão envolvidos com a plantação de igreja nas grandes cidades, com os desafios que as grandes cidades, as grandes metrópoles impõem ao Evangelho, e aqueles que querem plantar igreja nesse contexto, no contexto das grandes cidades. Então está aí um belíssimo livro, O Plantador de Igreja, O Homem, a Mensagem e a Missão, do Darwin Patrick, um prefácio do Mark Driscoll. Vale a pena então conferir depois estes 2 livros. Feitas estas considerações, esse comercial, vamos então para o que nos interessa: cristianismo e liberalismo, que é o tema da nossa reflexão dessa noite. Queria começar com a citação de uma obra escrita por um teólogo liberal. Ela foi escrita no início do século XIX, em 1831. É o trecho de uma pequena introdução que este teólogo liberal chamado Leopold Immanuel Reichert escreveu para um comentário sobre a carta de Paulo aos Romanos. Foi um comentário que fez época, um comentário que serviu de modelo para a interpretação da carta, da Epístola aos Romanos, e que, portanto, educou teólogos que, inclusive, posteriormente se revoltaram contra a teologia liberal, e vocês já talvez vão
compreender as suas razões, por esse pequeno trecho que nós vamos apresentar aqui deste comentário deste teólogo liberal, escrito no início do século XIX. Então ele começa o seu comentário aos Romanos da seguinte maneira: o pregador tem de estar liberto de todo o pressuposto. Como exegeta, o intérprete do Novo Testamento não pode ter um sistema, seja ele dogmático ou meramente baseado em seus sentimentos, em sua posição de exegeta. O pregador não pode ser nem heterodoxo, nem ortodoxo, nem supranaturalista, nem racionalista, nem a favor do panteísmo, nem a favor de qualquer outro ismo. Ele não deve ser nem piedoso, nem perverso, não deve ser nem moral, nem imoral, não pode ser nem sensível, nem insensível. Onde está este pregador, pelo amor de Deus? Onde está este pregador que consegue analisar um texto sem pressupostos, de uma forma tão distanciada, em que os seus sentimentos, a sua teologia, os seus pressupostos filosóficos, sua cosmovisão, as suas crenças não podem influenciá-lo? Que pensador é esse que, para chegar ao cerne do sentido da palavra de Deus, tem que se anular ao máximo, ao ponto de olhar o texto bíblico com a máxima neutralidade possível? Que teólogo é esse que, diante da revelação das Escrituras, não pode em nenhum momento se emocionar com as Escrituras, nem a favor nem contra, nem no sentido de abraçar o que o texto está dizendo, nem no sentido de rejeitar o que o texto está dizendo? Enfim, que pregador é este? É o pregador liberal. É a proposta de fundamentação, de formação de um pregador que corresponderia, portanto, ao projeto da teologia liberal. E qual é o projeto da teologia liberal? O projeto da teologia liberal é um projeto aparentemente muito simples de se entender. É o projeto de uma teologia que olha para o ambiente que está vivendo, que olha para a sua época, que olha para a modernidade, que olha para as descobertas da ciência, que olha para as descobertas da filosofia, do pensamento, do desenvolvimento filosófico, que olha para a realidade do seu tempo e diz o seguinte: olha, o texto bíblico, as sagradas escrituras, as doutrinas centrais da fé cristã são muito antigas, e se dissermos estas doutrinas e repetirmos essas doutrinas, repetirmos esses textos hoje, eles não farão o menor sentido, porque carecerão de relevância. Então é necessário que no nosso tempo sejamos relevantes, que a nossa mensagem seja relevante. E como é que a gente pode tornar a nossa mensagem relevante para este homem? Em primeiro lugar, compreendendo este homem. E quem é o homem que a teologia liberal, do início do século XIX até meados do século XX, procurou conhecer e estudar? O homem da ciência, o homem moderno. Mais especificamente, um homem kantiano. O que é um homem kantiano? Kantiano vem da palavra, é um adjetivo oriundo do nome de um filósofo pietista alemão, viveu toda a sua vida em Königsberg e se chama Immanuel Kant. Kant nunca saiu de Königsberg, levou 10 anos para escrever um tratado de filosofia chamado Crítica da Razão Pura, um tratado que mudou a história da filosofia.
Um tratado que mudou a história e o rumo do desenvolvimento do pensamento moderno. Até Kant, toda a teoria do conhecimento, toda a forma de se pensar a ciência, toda a forma de se pensar o conhecimento, levava à consideração Deus como um fundamento de conhecimento, ainda que não fosse um fundamento de adoração, de louvor, de culto, de liturgia. Ainda assim, Deus permanecia no contexto do pensamento, no contexto da filosofia, como fundamento, ainda que seja para provar as ideias de um homem, as verdades e as representações que o homem faz neste mundo, ainda que seja por isso, Deus permanecia presente. Mas Kant é o sujeito que vai olhar para a matemática, para a física e vai ver assim: puxa vida, a matemática funciona. E a gente pode afirmar que 2 mais 2 é igual a 4, ninguém vai discutir. Não vai ficar do lado de lá uma turma dizendo: não é 2 mais 2 não é igual a 4. E a turma lá do outro lado dizendo: não, 2 mais 2 é igual a 4. Não existe tensão, não existe dialética, não existe discussão, não existe ponto de vista. É simples, é claro, 2 mais 2 é igual a 4 e todo mundo tem que concordar com isso, a não ser que esteja perdendo o seu juízo. Então por que na matemática as coisas funcionam com tanta clareza? Por que na física, e obviamente a gente pensa aqui na física de Newton, na física do século XIX principalmente, não é a física que influencia Kant, do século XVIII, XIX, passagem do XVIII para o XIX. Então por que a física funciona? Porque os postulados do princípio de causalidade, causa e efeito funcionam, são inquestionáveis. Mas por que quando a gente vai para a faculdade de teologia, há tanta disputa, há tanta diversidade, há tantos problemas? Descartes, o antecessor de Kant, dizia: o problema é o método. Se a gente aplicar o método certo, aí pronto, a gente vai chegar a afirmações verdadeiras e aí vai acabar essas disputas, essas correntes, essa pluralidade de pensamentos teológicos, e aí ninguém vai mais poder ficar discutindo A, B ou C, e todo mundo vai ter que concordar porque o problema todo está no método. E aí Descartes vai dizer: bom, a única ciência que dá para a gente esse exemplo de precisão no argumento, em precisão no alcance dos seus objetivos é a matemática. Vamos aplicar então a metodologia da matemática, da dedução para a teologia. Não precisa ser nenhum expert para saber que isso não vai dar certo. Kant viu que isso não deu certo. E aí ele chegou à seguinte conclusão: não deu certo porque o objeto da teologia não pode ser conhecido. O objeto da teologia não se configura no espaço, no tempo, como uma condição de possibilidade para se conhecer, porque o objeto da teologia é Deus, e Deus não se pode conhecer, então não podemos ter uma ciência de Deus. Mas Kant, então o que podemos ter? E aí surge a teologia liberal com Schleiermacher. Podemos ter uma ciência do sentimento religioso, do ponto de vista que alguém tem de Deus, de uma experiência que alguém tem de Deus. E até então, quando se fazia teologia, todo teólogo está tendo no seu horizonte Deus, está querendo dizer quem é Deus, está querendo falar sobre Deus, com base seja na revelação da natureza, seja com base nas escrituras, mas o que se quer falar é de Deus, sobre Deus. Mas a teologia liberal surge com uma nova proposta: como Deus não se pode conhecer, como depois de Kant ninguém mais consegue derrubar toda a sua argumentação e portanto não consegue mais ter esperanças de um conhecimento humano de Deus, então todo mundo reduz a teologia, passa a reduzir a teologia a um conhecimento humano da experiência de Deus. E aí a teologia deixa de ser aquela ciência que busca o conhecimento de Deus e passa a ser aquela ciência especializada na experiência que as pessoas têm de Deus. Uma das coisas mais curiosas é esse movimento que a teologia liberal vai fazer, e vai começar a fazer isso exatamente com Schleiermacher. Porque exatamente esse primeiro movimento
é um movimento de uma tentativa de dizer: olha, o homem moderno não vai aceitar a teologia como ciência de Deus, porque o homem moderno aceitou os postulados de Kant. O homem moderno aceitou que a única coisa que pode ser conhecida é aquilo que se dá no tempo e no espaço, aquilo que se repete com a experiência. Esse negócio do nascimento virginal, esse negócio de andar por sobre as águas, esse negócio de dizer que Deus falou, esse negócio de dizer que houve a ressurreição do corpo, essas coisas não se repetem, essas coisas não são passíveis de serem provadas pela experiência, e como elas não são passíveis de serem provadas pela experiência, elas não podem ser conhecidas nem como verdadeiras nem como falsas. Elas são objeto de fé, e a fé é questão de foro íntimo. A fé é questão do sujeito, é a pessoa que decide em quem ela vai crer, é a pessoa que decide como ela vai crer e em que ela vai crer, o que ela vai crer. Então, tudo aquilo que antes era objeto de uma análise extremamente abrangente da realidade que vivemos, um olhar para o conhecimento de Deus, com uma confiança em Deus, na perspectiva de se conhecer Deus, toda ela se transformou num projeto de conhecimento de sua experiência pessoal de Deus. E além disso, a teologia foi relegada ao plano do subjetivismo. Daí os teólogos precisarem começar uma corrida, e os teólogos liberais vão começar essa corrida para dizer: não, a teologia ela pode dar uma resposta sim para o homem moderno, ela pode se tornar relevante para o homem moderno. Vamos ver como que os homens modernos fazem ciência. E os homens modernos, que são os iluministas, que consideram a Idade Média como a Idade das Trevas, não existe uma bobagem maior do que essa. Quando a gente repete o tempo todo dizendo a Idade Média, a Idade das Trevas, a gente está só repetindo uma ideologia iluminista da Idade das Luzes, que se considerava as luzes e olha para o resto de toda a história da igreja e da humanidade como trevas. Então o seu tempo de luz chegou. Ela então, o iluminismo, a modernidade com as suas luzes, ela então é a iluminadora das trevas. Aquele povo lá da Idade Média, aquele povo não sabe de nada, quem sabe somos nós. A universidade começou no século XIII, na Idade das Trevas, não começou no século XVII. A universidade é um projeto da igreja, começou nas naves da igreja, patrocínio da igreja, antes como escolas urbanas no século XII, mas não seria possível o surgimento das universidades se não fosse o patrocínio da igreja, se a igreja não investisse no ensino, se a igreja não investisse no conhecimento. É na igreja, no século XIII, que surgem as primeiras universidades: Bolônia, Colônia, a Universidade de Paris, Salamanca. São estas universidades que vão surgir com faculdades de teologia, direito e medicina, todas elas patrocinadas pela igreja. Mas não, é a Idade das Trevas. A Idade das Trevas é o lugar onde a gente não pensa. A Idade das Trevas é aquele jeito de pensar referenciado a Deus. Eles são teorreferentes, para usar os termos do Dr. Davi Charles Gomes. Então a ideia de que tudo é pensado pelo viés divino. Então por isso é uma idade e um período de pensamento obscuro. Então a gente precisa se afastar desses homens e se aproximar cada vez mais dos homens modernos. E como os homens modernos fazem ciência? Os teólogos liberais começam a ver como os homens modernos fazem ciência. E eles fazem ciência se distanciando do objeto. Eles pressupõem neutralidade. 2 mais 2 é igual a 4, não tem nenhuma opinião pessoal. Não importa se você é grego, se você é romano, não importa se você é soteropolitano, se você é carioca, não importa se você é crente, se você é budista, se você é panteísta, não importa se você é heterossexual ou homossexual, não importa quem você seja, o que você seja, 2 mais 2 é igual a 4, vai permanecer sendo 2 mais 2 é igual a 4 e ponto. O homem moderno quer olhar o mundo à sua volta desta maneira, quer olhar o mundo de forma universal e necessária. Ele não quer aceitar como conhecimento verdadeiro aquilo que diz respeito ao foro íntimo. As questões, portanto, religiosas, como elas não são igual a 2 mais 2 igual a 4, elas são, portanto, questões de foro íntimo. Então tudo aquilo que é religioso, tudo aquilo que é dogma, e aí todas as doutrinas
doutrinas centrais da fé cristã, todas elas que estão ali representadas no credo dos apóstolos, por exemplo, todas elas são de foro íntimo, não pode se ter ciência delas, portanto elas não podem ser matéria de conhecimento, devem ser relegadas a segundo plano. Teologia então se torna a louca da casa. O que é a louca da casa? É aquela pessoa da casa que fala um monte de besteira. Então não se pode deixar, quando chega a visita, tem que deixar ela trancada, tem que deixar ela presa, porque se soltar ela começa a falar um monte de besteira. Então a universidade moderna é a universidade que põe a teologia lá para fora, tranca ela na biblioteca. Não se tem curso de teologia em universidades públicas, em universidades estatais, USP, Unicamp, nenhuma delas vão ter teologia. A teologia é uma louca da casa, fica só lá na biblioteca. Suma de teologia completa de Tomás de Aquino está lá, mas fica na biblioteca, não se pode falar, não se pode fazer teologia. Imagina, numa universidade, defender o nascimento virginal de Cristo. Imagina, defender. Não, a louca tem que ficar lá, ela vai começar a falar de gente andando por sobre as águas, vai começar a falar que a Bíblia é inerrante, vai começar a falar umas coisas absurdas que a universidade não está preparada para ouvir, ou não quer ouvir, então vamos deixar ela trancada lá. Não, peraí, deixa ela sair, mas não nas universidades públicas, porque ela constrange são as universidades confessionais, aquelas que são católicas e protestantes, que vão olhar e dizer assim, a louca da casa, mas a louca da casa, a gente está presa a ela, porque somos confessionais, ou somos protestantes, ou somos católicos. Vamos deixar ela então falar um pouquinho, não como teologia, mas tem que mudar o nome dela, para ela ficar acomodada ao mundo das ciências. Ela tem que ser ciência da religião. Aí ela é aceitável, aí ela pode falar na universidade, aí a gente aceita. Mas esse negócio de ciência da religião não é estudo de Deus, esse negócio de ciência da religião é estudo do fenômeno religioso. Ótimo, muito bem, é a louca da casa, um cabresto. É a louca da casa que pode falar, mas não pode falar tudo. É a louca da casa que tem autoridade para falar, mas não tudo que pode falar, o que deve falar, o que poderia falar. Esse ambiente é um ambiente que foi minado e que foi construído por uma teologia que no primeiro momento tinha uma belíssima intenção, a intenção de tornar relevante o Evangelho no homem moderno. Mas qual foi o perigo que engoliu a teologia liberal? O mesmo perigo que pode engolir você, que pode me engolir no nosso dia a dia, quando a gente quer tornar o Evangelho relevante para alguém: acomodação. Então, é aquela coisa que a gente, para tornar o Evangelho mais palatável, a gente fala só daquilo que o Evangelho não agrediria ninguém. Então é o Evangelho que a gente acomoda para o homem do nosso tempo. É o Evangelho que não pode afirmar aquilo que de fato ele afirma, porque, olha, se afirmar isso aí vai causar estranheza, se afirmar isso aí as pessoas não vão gostar, vai mexer em feridas, não é politicamente correto falar e usar esses termos, isso aqui não está muito bem colocado, isso aqui não vai dar certo. É o mesmo perigo, o mesmo, aquilo que engoliu a teologia liberal é aquilo que também nos engole quando vamos pregar o Evangelho e queremos ser relevante, mas ao mesmo tempo, por não conseguirmos ter o comprometimento necessário e preciso com as Escrituras, acomodamos as Escrituras a um discurso amigável e aí transformamos o leão num gatinho domesticado. É muito comum essa imagem, vocês vão ver aí, imagem de um elefante que representa uma parábola em que se vendo aos olhos de 6 carinhas aí, os olhos deles estão vendados, eles precisam tocar, eles não sabem que esse objeto é um elefante, eles precisam tocar algumas partes, e cada um que toca algumas dessas partes do elefante diz o que está sentindo, o que está vendo. Então um toca a cauda do elefante, diz não, isso é uma corda. Um toca a barriga do elefante, diz não, isso aqui é uma parede. Um toca a orelha do elefante, diz não, isso é um leque. Um toca o chifre do elefante, não, diz isso é uma lança. E aí chega o teólogo liberal e diz assim: isso é a religião. Cada religião, inclusive o cristianismo,
é uma perspectiva de algo que transcende a sua própria natureza de pensar e o seu jeito de pensar. O cristianismo, como qualquer outra religião, não apreende a totalidade, não apreende o seu objeto, que é Deus. Então todas elas estão falando absolutamente a mesma coisa, mas a partir de suas perspectivas. E como elas falam a partir de suas perspectivas, e a religião e as religiões, e o tema da religião é uma questão de foro íntimo, no mundo da ciência não se pode falar em religião, porque somente aqueles que enxergam um elefante podem falar de religião com verdade. E quem é aquele que pode falar do elefante de uma maneira apropriada? É claro que é o teólogo liberal que enxerga o elefante. É claro que aquele que está enxergando o elefante é que toda essa raça de crentes conservadores, fundamentalistas, essa raça de crentes que ao longo da história só fizeram aprisionar o homem, colocar culpa em cima de culpa e não trazer nenhuma liberdade. É claro que a gente veio aqui para libertar todo mundo. Um dos livros que inspiraram a palestra de hoje é esse livro que vai aparecer aí na telinha para você: Cristianismo e Liberalismo, de Graham Machen. Machen escreveu esse livro por volta de 1920, num momento onde ele está brigando com os liberais. E ao fazer a leitura dos liberais, da teologia liberal, Machen chega a uma tese, e a tese está expressa no próprio título do livro: Cristianismo e Liberalismo. Ou seja, a teologia liberal não tem nada a ver com o cristianismo, é uma outra religião, é uma outra crença, é uma outra cosmovisão. O que Machen está dizendo é que um teólogo liberal não é um cristão. E é isso que a gente vai defender hoje aqui. Em primeiro lugar, quando a gente fala liberal e usa o adjetivo liberal, a gente é muito maldoso. Por quê? Porque a gente usa o termo liberal de uma maneira muito restrita. A gente diz que é liberal aquele que não concorda com a gente. Então, se o cara não concorda com a sua ideia, você diz: esse cara é um liberal. Então, essa é a maneira equivocada de chamar ou de designar alguém como liberal. Liberal não é aquele que pensa o contrário, muito menos aquele que senta à sua esquerda. Liberal tem a ver com um conceito teológico que nasceu por Schleiermacher, preste atenção, olha para mim, não pisca, e morreu com Harnack. A teologia liberal é um fracasso acadêmico, científico. Não se pode fazer mais teologia liberal sem levar em consideração o fato de que a teologia liberal já fracassou enquanto método teológico. Não existe possibilidade no universo acadêmico alguém defender a metodologia da teologia liberal e não merecer críticas e não receber críticas. A teologia liberal, pelos próprios liberais, chegou à conclusão de sua incapacidade de realizar o seu próprio método, porque percebeu que o seu próprio método estava vendido para um espírito de época iluminista, para um espírito de época que dizia que é possível conhecer a verdade, e para conhecer a verdade é preciso se distanciar, é preciso se afastar do objeto, o sujeito não pode participar, a cultura, portanto a particularidade, não pode imprimir conhecimento. Veio a pós-modernidade, e a pós-modernidade nesse sentido fez o que muitos teólogos não conseguiram fazer: mostrar a fraqueza teórica da metodologia da teologia liberal. E uma das questões interessantes que o Machen coloca, que tem a ver com essa questão metodológica, que eu gostaria de ler com vocês nessa noite, diz assim: se pudéssemos imaginar uma situação na qual toda a pregação da igreja fosse controlada pelo liberalismo, o que já é preponderante em muitos lugares, cremos que o cristianismo teria afinal desaparecido da face da terra, e o evangelho
já não seria mais proclamado. Se for assim, segue-se que a questão a ser investigada aqui é de máxima importância entre as outras questões com que a igreja tem que lidar. Muito mais importante do que todas as questões sobre método de pregação é a questão sobre o que devemos pregar. E é aqui que eu queria me deter, porque o erro metodológico está exatamente na fraqueza da teologia liberal em oferecer para o pregador o que ele deve pregar. A teologia liberal, ela traz implicações, e além de essas implicações mostrarem o problema da teologia liberal no contexto da própria academia, hoje se fala em um contexto pós-liberal, e o pós-liberalismo já é uma corrente dentro do liberalismo que surgiu de uma perspectiva liberal, mas que não consegue fechar com a metodologia da teologia liberal, e que vai partir para as teologias da narrativa ou para as teologias públicas. Mas fora isso, todos, a maior parte dos estudiosos concordam com o fato de que a teologia liberal ela se perdeu do ponto de vista metodológico. Mas isso não significa que ela não tenha e não traga implicações para inclusive a vida da igreja. E eu queria trazer um pouco dessas implicações aqui. A primeira delas, a primeira implicação de uma teologia liberal, apesar de seu fracasso metodológico, é a sua presença na igreja como cinismo. E esse cinismo está no pregador liberal. Como assim, Jonas? Quando você abre um texto e começa a desconstruir o texto, e aí Jesus já não é mais Jesus, Jesus já não é mais Deus, Jesus já não nasceu mais da Virgem Maria, Jesus já não ressuscitou dentre os mortos, Jesus agora parece uma chinesa do primeiro século, porque é mais fácil acreditar na chinesa, Jesus como uma chinesa do primeiro século do que Jesus nasceu de uma virgem. Então você olha para toda aquela situação e a pergunta é: o que vamos pregar se não sobrou absolutamente mais nada? Eu queria falar agora aqui, não como estudante de filosofia, que tem um percurso numa universidade laica, como a USP, mas eu queria falar aqui, também não quero falar aqui como um professor de teologia, de um seminário teológico evangélico brasileiro, eu queria falar aqui como um pastor. Como um pastor que entende que Deus tirou, para dizer o jargão lá, foi o nosso pecado e não a nossa inteligência. E que não confunde o ministério pastoral meramente com pragmatismo. Que entende que toda a caminhada cristã, quando se olha para Jesus e diz quero te seguir, esse quero te seguir não pode ser mero entusiasmo, porque o mero entusiasmo esconde a nossa ignorância do chamado, como aquele menino que está ali, Jesus indo a caminho de Jerusalém, ele se apresenta dizendo: Senhor, por onde quer que fores eu irei. Jesus olha para ele e diz assim: a raposa não tem toca, a ave não tem ninho, o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. A raposa tem a toca, a ave tem o ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça, não tem onde descansar. Já está ciente das implicações do Evangelho, e aí o entusiasta, que está todo animado para seguir Jesus, mas desconhece o comprometimento com o Evangelho, logo percebe as suas implicações. E às vezes o que acontece muitas vezes na nossa caminhada é a gente se deparar com as implicações do ministério pastoral. E uma das implicações do ministério pastoral, da pregação, e aqui eu quero falar em especial daquele que crê, é exatamente o objeto de sua fé. Quando aquilo que a gente devota toda a nossa vida, e a gente acredita com todo o nosso coração, já não é mais digno de ser crido, já não é mais digno de ser confiado. A pergunta é: como continuar crendo? Como continuar pregando? Como continuar pregando sobre a ressurreição de Cristo, sobre a Páscoa, sobre as verdades do Evangelho, quando essas verdades já não são mais intensas,
quando essas verdades já não são mais cridas, quando essas verdades não passam de criações humanas, de projeções humanas. Como continuar vivendo a vida cristã de uma forma legítima, genuína, quando não se acredita mais nas verdades que cristãos foram capazes de morrer, que cristãos foram capazes de dar sua própria vida e verter seu próprio sangue? Só há uma maneira de um liberal continuar vivendo na igreja e pregando, sendo cínico, fazendo de conta que crê naquilo que ele não mais crê. Eu quero me dirigir nessa noite para seminaristas, estudantes de teologia, que não conseguem mais crer na palavra que pregam, que sobem no púlpito de sua igreja e começam a pregar com dó das pessoas, porque não conseguem acreditar na verdade mais no texto. Quero me dirigir para aqueles que tentaram entrar no seminário para resolver o problema de suas dúvidas internas sobre a palavra de Deus e as verdades do caminhada cristã. Às vezes a gente fica temeroso quando manda alguém para o seminário de teologia, e o nosso primeiro medo é: puxa vida, lá ele vai começar a ler aquelas coisas, vai começar a ler liberal, vai começar a ler teologia liberal, e aí vai desviar. E a primeira coisa que a gente começa a notar é o menino que chega, que era um menino de oração, firme na igreja, todo dia envolvido com missões. Dali a pouco ele não está mais indo lá na igreja, não está mais orando, e aí se pergunta como que está, ele diz assim: olha, não sei, está tudo lá, e começa aparecendo com umas perguntas esquisitas, com mensagens esquisitas, com duplo sentido. Aí aquela coisa, aquele olhar que começa a perder o brilho, aquele olhar frio. Aí você pergunta o que aconteceu. Todo mundo vai dizer: foi o seminário coisa nenhuma. Seminário nenhum vai derrubar a fé de alguém. Nem seminário de teologia, nem faculdade de filosofia, nem faculdade qualquer que seja de psicologia, seja lá o que for, é capaz de derrubar a fé de alguém. Se alguém se desviou no seminário, ele já entrou desviado. Se alguém perdeu a sua fé no seminário, ele já entrou com a fé perdida. Seminário, faculdade de teologia, não é lugar para a gente resolver as nossas questões de fé. Seminário não é lugar para a gente resolver as nossas dúvidas. O lugar para resolver a nossa dúvida existencial e a nossa fé em Deus é no pé da cruz, é na experiência da cruz. É lá ao pé da cruz que a gente consegue vencer a dúvida, é lá ao pé da cruz que a gente consegue alcançar a confiança que a gente precisa para continuar o ministério acreditando na palavra de Deus. É na experiência exatamente de contemplar a graça de Deus na cruz de Cristo Jesus e as implicações deste evangelho para a vida. É ali que a gente consegue vencer a dúvida. É ali, quando a gente coloca a nossa cabeça no lugar mais baixo de Jesus, que é os seus pés, é ali que a gente encontra o lugar mais alto que um homem pode chegar, o lugar mais alto que a nossa sabedoria pode chegar. É ali que a gente tem que se curvar, é ali que a gente tem que encontrar a paz no nosso coração e a confiança no evangelho. A confiança perdida, a vitalidade perdida, a frieza, tudo ali na cruz ela é entregue. Quando ela é entregue, a gente recupera. Mas o seminário não é isso. Os livros de teologia não são feitos para isso. E às vezes a gente tenta resolver o problema do nosso coração aqui. O problema do nosso coração não se resolve aqui. O problema do nosso coração se resolve, em primeiro lugar, com a experiência real de Deus. Existem duas maneiras de um indivíduo fazer teologia, e ele pode confundir as duas. Gostaria muito de ter inventado essa teoria, mas não fui eu que inventei, foi J.I. Packer, num livro maravilhoso que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Se chama O Conhecimento de Deus. Lá no início ele diz assim: o teólogo precisa saber que tipo de teologia ele vai fazer. Se ele vai começar fazendo teologia daqueles que pensam sobre Deus, do que os homens dizem sobre Deus, do que Agostinho diz sobre Deus, do que Miguel de Aquasparta diz de Deus, do que Tomás de Aquino diz sobre Deus, do que Calbart diz sobre Deus, do que Schleiermacher diz sobre Deus. Outra coisa muito diferente é o que você diz sobre Deus.
Uma coisa que a gente perde na caminhada da teologia é essa sensibilidade de buscar o conhecimento de Deus de uma maneira diferente, de uma maneira que envolva um ato de nossa existência, que envolva uma decisão nossa. E quando a gente se entrega ao cientificismo, não é, enciclopédico das teologias sobre Deus, onde você pergunta para um indivíduo quem é Deus, ele diz: olha, segundo Barth, olha, segundo Tillich, olha, segundo John Stott, olha, segundo Karl Barth. É uma coisa. Outra coisa bem diferente é quando o teólogo se depara com aquilo que motiva toda a sua ciência e toda a sua busca. A primeira, que é a busca enciclopédica, ela é vaidosa. Ela vai te lançar no mar de vaidades, ela vai te lançar no mar de competições, onde você vai querer sempre ser melhor do que o outro, onde você vai querer sempre saber mais do que o outro, porque disso você pode saber. Você pode saber o que Barth pensa sobre Deus, estudar Barth, estudar Tillich, estudar Calvino, estudar Lutero, não vai humilhar você. O que vai humilhar você é Deus. É Deus que vai colocar a nossa ignorância explícita no nosso rosto. Teologia nenhuma vai colocar nós diante da nossa própria ignorância. Então por isso que a gente gosta de fazer, de competir com teologia, estudando enciclopedicamente teologia, querendo conhecer o máximo possível o que os teólogos dizem sobre Deus. E é aqui que começa todo o nosso problema, porque às vezes a teologia liberal, ela já está presente no nosso coração quando a gente não consegue mais acreditar que é possível conhecer Deus, que é possível ter uma experiência e um conhecimento confiável de Deus. E quando a gente já não acredita mais na possibilidade de um conhecimento confiável acerca de Deus, seja por meio da teologia natural, por meio do conhecimento natural de Deus, por meio das coisas criadas, seja por meio da revelação que são as Sagradas Escrituras, quando a gente não consegue mais acreditar nisso, a gente desenvolve o cinismo, que é essa capacidade que a gente tem de pregar sem acreditar naquilo que a gente prega. Aquela capacidade de ludibriar, de esconder o nosso desespero, de esconder a nossa dúvida, de esconder as nossas inquietações, como se as nossas dúvidas e as nossas inquietações não pudessem ser resolvidas, como se não houvesse solução, como se não houvesse saída para os nossos questionamentos. Uma segunda implicação do liberalismo é aquilo que eu gostaria de chamar aqui, não de cinismo, porque o cinismo, por um lado, é a incapacidade de crer naquilo que você diz que crê. Então, é o sujeito que diz: olha, eu não creio que o céu vai acontecer, a vida eterna não vai acontecer, acho que isso aí é coisa dos homens. Os homens inventaram isso para encontrarem uma razão para continuar lutando, porque o homem precisa de algum sentido para a vida. Então é melhor ter os céus e a vida eterna como uma utopia, e aí troca uma promessa bíblica por uma utopia, por algo que sabe que não vai acontecer, mas precisa ter lá no horizonte, precisa acreditar que isso vai acontecer, mesmo que isso não aconteça, para que a gente possa fazer alguma coisa agora. Isso é cinismo. Mas o liberalismo não implica só cinismo. O liberalismo também implica o deísmo terapêutico moralista. O que é o deísmo? O deísmo é aquela crença em Deus como o criador do universo, no sentido mais semelhante ao do relojoeiro, não é? Dá a corda e deixa que o relógio funcione por si só. O deísmo é aquela crença de que Deus não intervém. É aquela crença de que se Deus existe, o que eu posso saber dele é que ele é a causa de tudo isso e nada mais. Ele não atua neste mundo, não há como termos experiência de seu agir neste mundo, não há como conhecermos o seu agir neste mundo. Isso é o deísmo. O deísmo é a crença de que Deus existe, mas ele não intervém neste mundo, ele não atua neste mundo, ele não opera em nossa realidade.
Este deísmo é um deísmo terapêutico, porque ele tenta lidar com problemas difíceis como o problema do mal. Problema que diz que Deus é todo poderoso, todo amoroso e o mal existe. Peraí, mas como pode existir o mal e Deus ser ao mesmo tempo todo amoroso e todo poderoso? Ora, se ele é todo amoroso e o mal existe, é porque ele não pode ser todo poderoso. Porque se ele é todo poderoso, mas é todo amoroso, ele vai impedir o mal. Ora, o mal existe, logo Deus não pode ser todo poderoso e amoroso ao mesmo tempo. E aí, o deísmo terapêutico é aquele que diz assim: entre um Deus todo poderoso e um Deus todo amoroso, fico com um Deus todo amoroso, e o Deus todo poderoso que se exploda. E é fácil, porque esse deísmo terapêutico, que diz que Deus não é todo poderoso, mas Ele é todo amoroso, ele consegue dizer para você o seguinte: olha, eu sei que você está passando por um sofrimento muito difícil, eu sei que você está passando por uma dor muito difícil, e Deus não pode fazer absolutamente nada por você, Ele não tem condições de te ajudar, se Ele pudesse Ele faria, mas Ele não pode fazer absolutamente nada por você, mas Ele te ama, e Ele está atravessando esse sofrimento junto com você. É um deísmo terapêutico porque vai resolver o teu problema teológico, o teu problema com a doutrina cristã, o teu problema com a ortodoxia, mas ao mesmo tempo vai aliviar aquela dor de ter uma questão difícil de resolver, que é Deus todo-poderoso e amoroso, e como que pode existir o mal. E por fim, ele é moralista no sentido de que, já que este Deus não é todo poderoso, Ele não intervém, Ele não pode fazer absolutamente nada por nós, não pode agir neste mundo, e não podemos ter nenhum vislumbre de sua ação histórica no mundo que a gente vive. Tudo não passa de interpretação, de projeção de nossos desejos acerca de um Deus todo poderoso, de um Deus que vai nos ajudar e que no fim das contas vai nos livrar, vai nos salvar. Já que tudo isso se implodiu, já que tudo isso não faz o menor sentido, como continuar sendo cristão? Vamos ficar com aquilo que do cristianismo é mais digno, que é o bem para o próximo. E aí toda a teologia se torna assistencialismo. Quando Deus chama alguém, quando a gente está diante de Deus, pregar não é mais importante, batizar não é mais importante, ajudar o semelhante não é mais importante. Quando se está diante de Deus, o mais importante é obedecer a Deus. Mas parece que diante deste Deus que não é todo poderoso, deste Deus que não é tão forte como acreditávamos ser, não se precisa mais obedecer. E quando a gente não precisa mais obedecer o Deus Todo-Poderoso, que faz com que as nossas crenças, a nossa teologia entre em choque, como acontece com Abraão, quando Deus aparece no meio do caminho, olha para ele e diz assim: me dá teu filho. Faz Abraão entrar em parafuso, porque até então Deus era diferente dos demais deuses, porque ele jamais tinha pedido sacrifícios humanos, mas agora está pedindo o sacrifício de um homem. O que aconteceu? Deus jurou contra ele mesmo. Antes ele proíbe o sacrifício humano, agora está pedindo que eu sacrifique o meu filho. Ele me fez uma promessa, disse que por meio do meu filho eu seria pai de uma grande nação, e agora ele pede exatamente o filho, que garante que essa palavra que ele deu para mim vai se cumprir. Ele está pedindo o filho, que justamente vai dizer que ele é mentiroso. Deus está contra Deus. A teologia de Abraão está em xeque, como a de todo leitor que lê Abraão. E toda a atenção de Abraão está entre a teologia e a obediência. Quando se está diante de Deus, nada pode ficar entre Deus e aquele que ouve a sua voz, nem mesmo uma teologia. Não tem discurso, não tem estudo preparatório, não tem curso para batismo, não tem curso para ser membro de igreja, não tem curso para ser discípulo de Jesus. Entre o discípulo e Jesus só tem uma ordem convocatória que diz: segue-me.
Então está lá sentado o publicano, e quando ouve Jesus dizer: segue-me, não se tem teologia, se tem obediência. Levanta-se e segue Jesus. Mas Jesus diz isso para outro: segue-me. Ele diz: Senhor, deixa eu enterrar meu pai. Todas as vezes que a gente coloca um discurso entre nós e Deus, existe uma coisa que ocupa o lugar de Deus, e tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus é um ídolo. Nossas teologias podem ser ídolos na nossa relação com Deus. Elas podem nos dar um formato de Deus de um jeito tão fechado que a gente não consegue mais aprender Deus na sua liberdade de ser, na sua liberdade de agir. Aquela voz entrou em meio dos caldeus e arrebentou o coração de um velho, dizendo: sai da tua terra, sai da tua parentela. E esse homem não faz teologia, esse homem levanta e vai. Porque a experiência da teologia é posterior à da obediência. A experiência da teologia não tem que ser anterior à obediência. A experiência da teologia tem que ser o processo de reflexão posterior à obediência. Quando Jesus ora para os seus discípulos, Ele ora para os seus discípulos e diz algo muito claro para eles: depois de haverem feito tudo o que vos tenho ordenado, digam: somos servos inúteis. Coisa incrível que Jesus faz para os discípulos. Jesus está dizendo para eles o seguinte: digam: sou um servo inútil. Aí Jesus está dizendo: primeiro, preste atenção, você tem que dizer isso, não sou eu. Não sou eu que estou dizendo que você é um servo inútil. Não é Deus que está olhando para a igreja, ou para o teólogo, ou para o discípulo de Jesus, dizendo: tu és um servo inútil. É o servo que tem que chegar à conclusão e à consciência de sua inutilidade. Segundo, o servo não chega à consciência de sua inutilidade porque ele faz as coisas de qualquer jeito. Ele não chega à consciência de sua inutilidade porque ele é desobediente, porque ele não crê em Deus. Ele chega à consciência de sua inutilidade depois de haver feito tudo conforme foi ordenado. O servo inútil só tem o direito de dizer e de confessar sua inutilidade no contexto da obediência. A boa teologia é aquela teologia que é inútil, que não serve aos nossos propósitos meramente, mas que serve aos propósitos do reino, que corresponde à vontade de Deus, que começa com obediência. Mas quem não crê num Deus Todo-Poderoso, quando está diante de Deus, pode desobedecê-lo. Toda desobediência a Deus, todo ato de desobediência a Deus, principalmente feito por um cristão, é uma confissão teológica. Todo pecado que a gente comete é uma confissão teológica que a gente faz para Deus, dizendo: tu não és soberano. O nosso pecado é a maior maneira da gente gritar para Deus que Ele não é soberano. O nosso pecado é a maneira que a gente tem de afrontar a soberania de Deus. A nossa desobediência é a maneira pela qual a gente afronta o Todo-Poderoso Deus. Isso só acontece quando a nossa teologia de Deus, de um Deus Todo-Poderoso, ela já não está mais de pé, ela já caiu há muito tempo. Então, o deísmo terapêutico e moralista é aquela teologia que coloca Deus de joelhos e nos coloca em pé. É aquela teologia que vai resolver aparentemente o problema do mal, enfraquecendo Deus, dizendo que Deus não pode fazer absolutamente nada, que Ele não pode entrar em nossa história e não pode em nenhum momento de nossa caminhada dar sinais de sua vida, de sua existência. É uma teologia moralista, porque ela vai dizer: a única coisa boa do cristianismo é o amor ao próximo, é fazer o bem ao próximo, é viver uma vida digna, é ser correto, é ser justo, é ser bom, é ter um paradigma do correto e ser correto. Então vamos olhar para o sermão da montanha e tirar do sermão todas as lições para a vida e vamos seguir isso só.
Gostaria de terminar com o desafio de uma teóloga, uma apologista, poderia também dizer. Escreveu um livro maravilhoso, se chama Verdade Absoluta. Esse é um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Ela diz o seguinte: o propósito dos estudos sobre cosmovisão não é nada mais que libertar o cristianismo de seu cativeiro cultural, destrancando o seu poder para transformar o mundo. O Evangelho é como um leão enjaulado, disse o grande pregador batista Charles Spurgeon. Não precisamos defendê-lo, só precisamos deixar que saia da jaula. Hoje, a jaula é nossa acomodação, a divisão secular-sagrado, que reduz o cristianismo a questão de crença pessoal e particular. Para destrancarmos a jaula, precisamos nos convencer de que, como disse Francis Schaeffer, o cristianismo não é uma mera verdade religiosa, mas a verdade total, a verdade sobre a totalidade da realidade. Eu acho que a gente chegou no momento da igreja em que o Evangelho precisa ser pregado na igreja. Muito se tem batido contra a teologia liberal, no discurso liberal, mas pouco se tem combatido na experiência liberal do coração. Assim como muito tem se combatido o discurso da teologia da prosperidade, mas pouco tem se arrancado a teologia da prosperidade do coração. Para arrancar a teologia liberal de uma teologia da prosperidade do nosso discurso, basta odiar. Basta odiar e a gente já não vai mais ter esse discurso. Mas para arrancar do coração, não basta odiar a teologia liberal ou a teologia da prosperidade. É preciso amar o seu contrário. E o seu contrário é a cruz de Cristo Jesus. Quando a gente olha para a cruz de Cristo Jesus, a gente vê o poder do Evangelho, que só é poderoso para aquele que ama a cruz, que só é poderoso para aquele que olha para a cruz e não vê na cruz um Deus vingativo e vê na cruz um absurdo do cristianismo. Não, vê na cruz o escândalo do homem moderno, como do homem pós-moderno, como do homem antigo, como do homem medieval. O cristianismo, a verdade do Evangelho não pode e não deve se acomodar a nenhuma cultura. E o grande desafio que a teologia liberal nos apresentou, positivo, é justamente a necessidade de tornarmos relevante o Evangelho para o nosso tempo. Mas a gente não pode, no afã de tornar o Evangelho relevante para o nosso tempo, ceder às bases do Evangelho, abrir mão das verdades últimas do Evangelho e, sobretudo, aprisionar o Evangelho em uma jaula como se fosse a louca da casa ou como se fosse um gatinho. Spurgeon entende que o Evangelho é como um leão. Um leão é um bicho selvagem. Ele precisa ser liberto. Quem acredita que o Evangelho dá uma visão total da verdade, não precisa acreditar com isso que todas as outras religiões estão falsas, que tudo que as outras religiões dizem está errado. Não! Mas naquilo que o cristianismo diz ser algo verdadeiro e as outras dizem ser algo falso, que o cristianismo seja verdadeiro e que todas as demais sejam falsas. E qual é o problema de defender isso? Porque isso é politicamente incorreto? Porque hoje vivemos numa sociedade pluralista? Porque hoje a gente precisa viver numa sociedade em que a gente precisa aceitar as diferenças? Vamos aceitar todas as diferenças. E é verdade isso. A gente precisa conviver com o pluralismo. E o Evangelho, ele é pluralista. A igreja surgiu num contexto assim. A igreja surgiu num contexto em que ela não era a verdade última. Ela estava ali no meio de outras tantas verdades, disputando os corações do homem. Mas nem por isso ela precisava acreditar que ela era uma verdade dentre as muitas verdades. Ela é uma verdade dentre as muitas verdades que diz ser ela a verdade sobre todas as coisas. E qual é o problema disso? Qual é o problema se hoje temos uma ideia que é uma ideia que nos fala da vida como um todo?
Qual é o problema de termos uma ideia, um evangelho que não nos fala só sobre o nosso interior, mas nos diz sobre sociedade, sobre cultura, sobre arte, sobre cinema, sobre tudo à nossa volta? Que cristianismo é esse que ficou recuado aos quatro cantos da igreja porque não pode ser relevante no mundo, porque se for relevante no mundo vai ser liberal? Que cristianismo é esse que por causa da teologia liberal ficou com medo de dialogar com a realidade? Que cristianismo é esse que por medo de perder a fé, como muitos teólogos liberais perderam a fé, pastores perderam a fé e destruíram igrejas, destruíram seminários, acabaram com instituições? Que medo é esse que faz com que, diante do fracasso da teologia liberal e dos efeitos nocivos da teologia liberal sobre os cantos da igreja, faz com que a gente se recue e diga: não, o evangelho só funciona dentro da igreja, não pode dialogar com a nossa realidade, não pode dialogar com a nossa cultura? Gente, vamos parar com essa ideia de que ou você é cristão ou você é inteligente. Vamos parar com essa ideia de dicotomizar: ou você é pastor ou você é teólogo, ou você é um cara que é dedicado à prática, mas não é dedicado. Gente, vamos parar com isso. Deus te deu inteligência, Deus te deu capacidade racional para ler o mundo à nossa volta, para tornar o evangelho relevante. Não é porque a história mostra a falha de uma teologia que a gente deva deixar de lado e não tentar ser relevante para o nosso tempo. Ou seja, o medo do que pode acontecer, do porquê a teologia liberal fez o que fez, só pode derrubar, só pode fazer com que a nossa vontade de tornar relevante o evangelho fracasse, se em primeiro lugar a gente começar como começou a teologia liberal, com o evangelho acomodado à cultura. Eu quero convidar você a aceitar o desafio de tornar o evangelho relevante para a cultura, mas ao mesmo tempo não tornar o evangelho palatável para a cultura. É muito interessante ver nos discursos universitários do politicamente correto e da tolerância, onde o sujeito pode falar do budismo em sala de aula, numa aula de filosofia, e na hora que o budismo apresenta isso de uma maneira tão inteligente, de repente você levanta a mão e diz assim: mas olha, o cristianismo também diz algo muito semelhante. O quê? O cristianismo? Rapaz, você está querendo impor alguma coisa aqui? Olha que a gente está num espaço democrático do direito e você tem que ser tolerante. Você é apavorado, porque é um tolerante que não consegue tolerar um cristão na universidade, porque é um tolerante que não consegue tolerar a inteligência de alguém que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela diz exatamente para o homem tudo aquilo que ele precisa saber para o seu contexto, embora não responda a todas as questões de ciência e todas as questões que envolvem a ciência. O cristão não precisa se acuar no meio da universidade, na cultura, com medo, pedindo licença. Eu queria pedir licença para poder dar uma opinião, porque eu sou teólogo. A gente tem que parar de pedir desculpas para crer. Você não está cometendo nenhum crime porque você crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Você não está cometendo nenhum crime porque você crê que o nascimento de Deus é original. Deixe essa culpa, esse peso que a teologia liberal colocou nos seus ombros, dizendo: você não pode crer nisso, porque senão você vai ser um ignorante. Deixa essa culpa cair. Essa culpa ela não mostra que ela não tem nenhum sentido, não tem nenhuma razão de ser. É possível você fazer um curso em qualquer universidade, em qualquer contexto cultural, e permanecer ajoelhado ao pé da cruz. Você não precisa perder a fé para ser inteligente. Você não precisa perder a fé para dar aula numa universidade. Você precisa estudar. Isso que a gente precisa fazer. A gente precisa sentar na cadeira e estudar. Eu termino aqui uma experiência pessoal de vida. Eu me lembro que um dos grandes desafios quando eu saí do seminário foi o que eu ia fazer depois do seminário. Eu entrei com 16 anos, saí muito cedo do seminário e falei: vou fazer uma outra faculdade. Tentei todas, meus pais ficaram loucos comigo. Fiz 2 anos de Direito, 1 ano de Letras, fui pulando. Me matriculei no curso de Sociologia da PUC
e passei na primeira chamada, fui lá fazer a inscrição, aí já tinha a lista de espera no curso de filosofia. Meus pais ficaram loucos, porque em vez de fazer a matrícula para sociologia, eu fiz para filosofia. E foi curioso, porque na mesma época eu estava enfiado no curso de ciências da religião. Eu já era pastor há 3 anos de uma igreja, e naquele curso, tudo que a gente aprende no seminário foi desconstruído. Tudo que a gente aprende numa escola bíblica dominical, tudo aquilo que a gente aprende foi demolido, como se fosse uma verdade máxima. E como é doutor que está falando, a gente parece que tem uma experiência de autocomiseração que a gente diz, ele deve estar certo, eu devo estar errado. E aí a gente fica quieto e diz assim, eu sou ignorante mesmo, eu tenho que aprender. E aí a gente aceita, aí recebe goela abaixo o que o cara está falando, sem criticar. Vem aquelas aulas, matérias de super interessante, saca? Daquele tipo, descobriram o corpo de Cristo. Caramba, desde o século XVII inventa essa história. Mas hoje é como uma novidade, uma grande novidade. Mas enfim, eu lembro que tudo foi questionado, colocado água abaixo. E eu acho que pela graça de Deus não aceitaram meu diploma. Eu tinha feito todo o projeto de pesquisa, mas na época não tinha esse negócio de validação em teologia. E o coordenador disse lá, olha, seu projeto até é interessante, mas o seu curso, a sua graduação não é uma boa graduação, porque não é reconhecida pelo MEC. Está certo. Aí eu vou fazer filosofia. E aí qual é a minha surpresa? No primeiro dia de aula de lógica, o professor da PUC, professor Edélcio, coordenador do programa de pós-graduação da PUC de São Paulo, começa esse curso dizendo assim, se você veio aqui achando que a gente vai descartar Deus, você está muito enganado. Aí eu disse assim, opa! Peraí! A louca da casa não me deixa falar de Deus, mas a filosofia me deixa? Que coisa é essa? O que está acontecendo? Que incoerência é essa? E aí a gente começa a encontrar um outro universo. A gente começa a encontrar o universo de pessoas que são inteligentes e que para isso não precisaram perder a fé, que para isso não precisaram derrubar 2000 anos de história que afirmam que a gente crê no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que crê em Jesus Cristo, que crê no Espírito Santo, que crê na comunidade dos santos. A gente não precisa abrir mão da nossa fé para estudar, para conhecer, para dialogar, para ir no cinema, para ir no teatro. A gente não precisa perder a fé para dialogar com a nossa cultura, para dialogar com a nossa realidade. O que a gente precisa, na verdade, é ter um confronto com os nossos pressupostos. O que a gente precisa é abrir a jaula e deixar que os nossos amigos, e até mesmo nós mesmos, como diz lá o poder, né? Chegar lá na cara do leão e fazer bilu-bilu na cara dele. Quem faz bilu-bilu na cara do leão é mordido pelo leão. E eu espero exatamente isso, que esse leão selvagem que é o Evangelho, ele possa devorar todos aqueles que se aproximarem dele e que comecem dentro da igreja. Que o Evangelho comece a ser anunciado dentro da própria igreja. E aí sim a gente não vai mais reclamar de que os nossos representantes na comunidade ou na política, eles não têm conhecimento, não têm formação. O grande desafio que eu coloco para você nessa noite é: onde estão os teólogos discutindo as questões do nosso tempo? As questões que estão envolvendo todo o debate no cenário político. Muito fácil a gente levantar as mãos e simplesmente jogar pedra em um monte de gente que está lá no cenário de forma errada, de forma inapropriada. Mas a grande pergunta é, vamos olhar para a gente aqui, nós os pensadores, aqueles que pensam, o que a gente tem feito com a teologia evangélica? Colocada lá no gueto e por causa do medo do liberalismo a gente não dialoga com a realidade? Ou a gente vai sair desse gueto para encarar o grande desafio de ser fiel à palavra de Deus e ao mesmo tempo ser relevante? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
Meu irmão, a gente ainda tem 30 minutos, certo? E aí você tem os irmãos com os bloquinhos aí passando. Você pode fazer perguntas aqui para o Jonas, que ele vai tentar responder as suas perguntas, tá certo? Sair, meu irmão, saia devagarinho, tá certo? Deixa os irmãos perguntarem. E aí você peça o seu papelzinho, anote a sua pergunta que os irmãos vão trazer aqui pra gente fazer, tá certo? Eu vou começar, posso começar? Vou aproveitar aqui a nossa, enquanto o pessoal está escrevendo, né? Você falou muito sobre a questão desse paradoxo, né? Entre a teologia e a fé, né? E tem um livro do Eugene Peterson chamado Transpondo Muralhas, onde ele vai falar que Davi tinha a sua própria teologia, né? O Senhor é minha rocha, o Senhor é o meu rochedo. Ele tinha as percepções de Deus pessoais, ele tinha uma vida devocional. E uma das coisas que a gente percebe nas salas de seminário, principalmente, né, entre os estudantes de teologia, é que às vezes falta neles a vida devocional. Então eles têm dificuldade de fazer certas leituras sobre Deus, porque quase tudo que se sabe sobre Deus vem dos livros ou vem de um conhecimento externo de outra pessoa, né? Então a gente, esse paradoxo que você montou, né, de Abraão, entre Deus e Abraão não pode haver teologia, tem que haver obediência, né? Mas como haverá obediência se não houver vida devocional, se não houver uma experiência espiritual? O que você acha que falta hoje nas academias, nas salas de seminário, nos professores, para inspirar os alunos a uma vida devocional que não tire deles esse desejo do aprendizado? Temor. Temor é o que falta. O teólogo, muitas vezes, ele se coloca acima do bem e do mal, se coloca às vezes numa situação tão superior que ele é capaz de controlar os seus instintos, o seu pensamento, os seus sentimentos, e que, portanto, ele vai resolver todas as questões e os problemas com uma mera reflexão, com um mero estudo. Então, se ele tem algum problema, ele vai direto procurar um livro. Então é o cara que fica automaticamente já pensando e formatando uma mente enciclopédica, onde ele vai encontrando livros e autores para resolver determinados assuntos, e aí você já não está mais diante de Deus. Esse é o ponto. Agostinho disse que quando a gente faz teologia, a gente tem que fazer teologia coram Deus, diante de Deus. E a gente, quando faz teologia, muitas vezes a gente acha que a teologia ela pode funcionar independente dele. E essa teologia que funciona independente dele é uma teologia que não é corandeu. Porque a teologia que é corandeu, a teologia que é feita diante de Deus, ela só pode ser feita com temor. Então eu não posso simplesmente dizer que o meu pensamento não é controlado. Ele é controlado. Tem um pensamento hoje, que parece ser lugar comum nas discussões. Então, quando as pessoas veem a dificuldade da relevância do Evangelho, da teologia, e ao mesmo tempo vêm teologias muito bem definidas e que às vezes não conseguem corresponder com a realidade que transcende todos os limites, ela diz: olha, é preciso pensar fora da caixa, é preciso sair da caixa, pensar fora da caixinha. É preciso repensar o que se entende por pensar fora da caixinha. Porque se pensar fora da caixinha, se entender pensar sem caixinha, você está cometendo um grande erro. Porque o que na verdade você está fazendo é trocando uma caixa por outra. E é isso que a gente faz quando a gente, em toda a nossa caminhada com Deus, quando a gente obedece a Deus, o que a gente está fazendo é trocando já uma teologia por outra. A gente está trocando uma caixinha por outra. Na obediência, a gente está dizendo que o que vai conduzir a minha maneira de pensar é o agir de Deus, é como eu apreendo Deus na história, é como Deus se revela a mim através da história.
não é uma construção. C.S. Lewis ele diz que só acredita no cristianismo porque ele não poderia ter sido fruto da inteligência humana, porque ele não poderia ser fruto de criatividade humana. Então ele tem que ser resultado do impacto da revelação de Deus na vida de alguém que produz teologia a partir do afeto, da afeição, para usar os termos de Jonathan Edwards. Você é afetado pela experiência de Deus, pela vida de Deus, e isso tem que produzir teologia. Não se produz teologia para ver se o que a nossa teologia está falando sobre Deus corresponde ou não. Ela é uma resposta, a teologia tem que ser uma resposta, sempre assim. Certo. Uma pergunta aqui de um irmão que ele mandou para a gente até essa semana, porque ele não poderia estar. Assim, uma das características da teologia liberal é a desconstrução da Escritura, não é verdade? Porque ela vai, de certa forma, desmontando dentro do coração algumas crenças fundamentais sobre as Escrituras. Coisas desse tipo que você falou.